Seja muito bem-vindo! Olá, meu amigo, minha amiga, aqui da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Eu sou Abílio Gonçalves, faço parte da Escola de Fidelidade que produz este podcast Gotas de Fidelidade. Muito bem-vindos! E vamos lá, colocando aqui no nosso chat a sua mensagem para eu ver quem é que está aqui online. Grande mestre Tainã! Boa noite, meu irmão. Tamo junto. E vamos alimentando bastante, pois hoje temos um convidado muito especial que está aqui sempre conosco e que ele vai trazer para nós um outro lado, né? Já que nós estamos sempre acostumados ele a fazer e acontecer com os convidados, levar, né, as curiosidades dos nossos amigos que estão aqui partilhando conosco. Agora vamos ver por detrás das cortinas como é que é lá nos bastidores da vida do nosso querido amigo e apresentador aqui do podcast. Antes eu queria deixar para vocês que toda segunda-feira estamos aqui no YouTube, 8 horas da noite, fazendo esse momento junto com vocês. Lembrando que a comunidade, ela só está em recesso de algumas atividades. E você ainda pode participar conosco na Casa de Missão, aqui em Brasília. E toda sexta-feira tem a adoração ao Santíssimo a partir das 8h30 da noite. Todos os dias de segunda a sexta tem missa, 12h15. E domingo tem missa às 11 horas da manhã. Além de algumas atividades online. Além do podcast, sexta-feira, às 5h30 da manhã, você tem um convite para estar rezando o Santo Terço com a comunidade e fazendo, né, consagrando esse final de semana para que possa, né, receber muitas bênçãos de Deus. Tamo junto? Então, chega, né, de recado. Um grande beijo. Ei, chegou também. Meu amor tá aí. E tem mais gente aí também. Vai mandando aí. Eu vou chamar primeiro nosso caríssimo e querido amado Danilo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu diretor. Já ouvi aí um. Ontem, meu Deus, meu amor, que bonitinho. Cara, Tamo aí, pô. boa noite pra todo mundo aí. Cara, hoje o bicho vai pegar, Billy. O cara tava pedindo spoiler pra nós aqui nos bastidores, o que ia rolar, o que a gente ia perguntar, o que a gente. E é justamente isso, o cara quer fazer acontecer e aí agora ele vai levar. Agora ele vai levar. Eita, sem muitas delongas, eu vou estar saindo aqui e vai estar entrando o nosso querido e amigo Fernando. Chega junto. Alô? Salve, salve, pessoal, beleza? Fala, Nandinho. Ó, o moleque veio estiloso, veio até de boné. Cara, Rapaz, o sol aí tá forte, hein? Cara, não, na verdade não é nem isso, não. É porque como eu tô ficando careca, e aí como eu não cortei minha zero esse final de semana, ela fica mais visível, né? Então, a gente coloca aqui que aí dá uma amenizada. Tchan, né? Não, tá certo. mas o sol que tá fazendo aí, 7 horas da noite ainda tá 48 graus. Ô, nego, eu vou te falar um negócio, velho. Quando eu tava aqui apresentando e tudo mais, cara, tranquilo. Antes de começar, tranquilaço. Cara, hoje deu até aquele frio na barriga, velho. Não, mas é pra dar mesmo, porque o negócio vai ser bom pra você não. Cara, Amém, senhor. vamos lá, porque eu tinha feito uma introdução pra te chamar e o Abílio foi no cortou, que eu ia falar, tá lá um cara casado, um jovem, pai de 2 filhos, cara bonito, tal, não sou eu, vem pra cá, Fernando. Aí o cara me cortou aí, já te apresentou, mas o cara é o Ô, diretor, Abílio, o cara pode, o cara é o diretor, Abílio, tu né? me tirou de tempo, hein? Cara, vamos lá, Nandinho, vamos lá, porque a gente sabe como é que é o nosso bastidores em casa, com 2 meninas, as mulheres já ficam ali no... A nossa esposa faz contra-regra, ela fica ali com a plaquinha ali levantando, né? 10 Falta minutos. 15 minutos, falta 10 minutos. Então,
vamos correr. Nandinho, hoje a gente não veio falar somente buenas, toma aí, cara. Aqui eu só aprendo outras línguas aí, ó. Buenas noches. Né? Quem quer comprar um curso aí, ó. Camila Neves aí, ó. Do básico ao avançado do espanhol. Nandinho, nós iremos falar, lógico, sobre o Juventude Santa, né? Que, ao meu ver, como membro dessa paróquia, acredito que tenha sido um dos maiores grupos de jovens da paróquia, né? Com aquilo que você conseguiu fazer lá dentro. Mas, antes de tudo, antes de falarmos do Juventude Santa, eu queria ouvir um pouco, e acredito que as pessoas também querem escutar um pouco, sobre o Fernando Moita. Onde Moita eu pensei que era apelido, mas é sobrenome mesmo, galera. Moita é sobrenome do cara. Eu queria um pouco assim, aonde começou a caminhada, o que te impulsionou, o que te moveu, e aí daqui para frente a gente vai se virando aqui. Show de bola. Nego, antes de começar, né? Hoje o que eu mais pensei durante o dia foi uma reflexão, né? Porque normalmente eu venho para expor a vida das pessoas, né? Hoje é uma forma de expor o meu passado, né? Então, assim, eu fiquei pensando, cara, será que o meu testemunho, as páginas que foram escritas na minha vida, revelam quem é Cristo para as pessoas? Então, assim, foi uma reflexão que eu fiz durante todo o dia, né? Será que aquilo que eu vou apresentar, que foi o meu passado, as pessoas conseguiriam ver Cristo nela? Então, fica essa reflexão para todo mundo aí. Aquilo que as páginas que foram escritas na sua vida revelam quem é Cristo para as pessoas? E minha história começou nessa pegada, né? Eu fui um menino que dava trabalho para a mãe, e depois que meu pai morreu, minha mãe tinha que ir na escola praticamente todos os dias. Os coordenadores, lá, os diretores e tudo mais, tinha que falar para minha mãe tinha que falar para eles que eu era revoltado porque meu pai morreu. Pode ser que seja revolta, não sei, mas na minha cabeça não era. Mas quase todo dia ela tinha que ir na escola, porque eu dava muito trabalho. Você tinha quantos anos? Quando meu pai morreu, tinha 9 anos. E eu fiquei dos 9 até os 13, 14 anos botando terror na escola. E foram coisas assim que foi de tudo. Eram situações para ser expulso da escola, desde agredir pessoas, outros alunos, discutir com o professor, era ser expulso da sala quase que todo dia. E eu não fui expulso das escolas que eu passei por conta que minha mãe ia lá e falava toda a situação, como que meu pai morreu e tudo mais. Então, assim, e dentro do JS, eu vou falar depois, mas teve um ponto que minha mãe fez comigo, que eu levei para dentro do grupo, porque teve a ação da graça nessa ação que minha mãe teve, né? Então, dos 9 aos 13 anos, todos os dias, ela chegava em mim e falava: Fernando, hoje mamãe não tá bem, me dá um antibiótico do amor? Mas, na verdade, ela queria era me dar um antibiótico do amor, porque ela sabia que se ela fosse querer fazer essa ação, eu não ia aceitar, né? Porque eu era rebelde, né? E aí o antibiótico do amor era um abraço de 5 segundos. E ela me dava um abraço, e nesse abraço mexia comigo, fazia algo comigo, né? E aí eu, com os 13 anos de idade, eu tava jogando bola na rua, e aí eu era muito folgado, era muito atentado, eu caçava confusão com todo mundo. Mas e aí tinha uma maloquinha, velho. Tu ainda é folgado ainda, Não, mas mudou não. Não, mas o nível era maior, pai. Nossa! Na época que Deus não agia na minha vida. Na verdade, ele agia muito, eu que não percebia, mas enfim. E aí tinha um maloqueirinho lá jogando bola com nós, e o irmão dele tinha sido preso já várias vezes e tudo mais. E aí esse bicho aí, eu cacei confusão com ele, e o bicho apontou o dedo na minha cara e falou que ia me matar. Mano, nesse dia, travou tudo comigo, velho.
Eu me tranquei dentro de casa, saía de casa pra escola, da escola pra casa, não saía de casa pra nada. E aí, como fala, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Você já ouviu essa expressão? E aí, Muitas esse negócio vezes. de mente vazia, oficina do diabo, então, assim, só resumindo a situação, né? Eu começava a ouvir coisas, ou eu achava que estava ouvindo coisa, minha cabeça começava a pensar em várias coisas meio macabras e tudo mais. E aí minha mãe, ela foi e falou, não, Fernando, você tem que ir para as missas do Padre Moacir. A toda quinta-feira tem missa lá do Padre Moacir, né? Não sei se tem ainda. Você tem que ir para a missa do Padre Moacir que você precisa ser liberto, que não sei o quê. E aí eu gostava de ir para a missa do Padre Moacir, tinha um negócio muito, muito bom que acontecia lá, né? Só que eu não sabia nem o que era a missa direito, mas para mim aquele negócio era bacana. E aí, quando eu fiz 14 anos, minha mãe foi e falou para mim, Fernando, tem um negócio aqui na igreja muito bom, é que nem lá no Padre Moacir. Aí eu falei, ué, é aqui na São José? Não acredito. Ela é um negócio chamado Crisma. Ai, velho, eu tô imaginando tu aí, chegando mano, no encontro de Crisma. Não foi de jeito, mano. Eu cheguei, ué, aqui não era o... Cadê o Balinha House aqui do Padre Moacir? Cadê o Caramiola? Eu quero ir embora, cadê? E aí eu comecei a fazer Crisma com essa motivação da minha mãe. Aí logo em seguida, acho que depois de 2 encontros, eu recebi convite para participar de um grupo jovem da paróquia, Filhos do Céu. Foi lá que eu te conheci. E ali começou o meu processo de conversão na igreja. A falta da presença de um pai ali eu consegui encontrar em algumas pessoas. Você foi um, eu não preciso nem falar mais isso, né? Que eu já falei várias vezes. E aí foi passando o tempo. E aí quando eu comecei a sentir muito, muito desejo de dar encontros, porque eu via você e o Clétis dando encontro, e eu falava, cara, eu quero também dar encontro. E eu achava muito massa os encontros que vocês davam, eu falava, eu quero dar encontro. E muitas vezes não tinha como, porque vocês já tinham uma agenda planejada, já tinham um cronograma e tudo mais. Ih, chamou nós de... Vou falar pro Clétis, chamou nós de panelinha. Vou falar, chamou nós de panelinha. E aí foi passando o tempo, depois de 3 anos no grupo, no Filhos do Céu, vou fundar o meu. Foi tipo isso. Só que não foi dessa maneira, né? Eu tava em casa, eu tinha esse desejo muito grande de fazer. Eu tava em casa deitado no sofá, assistindo as do Padre Léo, que eu aprendi com vocês. Vocês sempre falavam, quer fazer? Cara, vê palestra, vê pregação, lê alguma coisa e tal. E eu ficava em casa vendo pregação do Padre Léo. E aí, teve uma vez, eu não sei se eu tava dormindo no meio da pregação, mas eu vi o Padre Léo olhando pra câmera e dizendo, os planos que estão no seu coração foi Deus que colocou. Não tarda, vai lá e faça. E eu falei, moleque, o Padre Léo tá mandando eu fundar um grupo. E aí eu fui na cara e na coragem e na bagaceira. Pode falar. Você falando em fundar um grupo, deixa eu lhe perguntar, que já tá minhas perguntas as boas aqui agora. Algum momento você pensou em fundar uma comunidade? É só sim ou não? Oi, irmão. Sim, velho. Tá vendo, né, Tainá? Você tá vendo, né, Tainá? Porque quando a gente tá naquele embalo de viver ali com os amigos e tudo mais, e toda semana tá na igreja, você pensa umas coisas meio loucas, né? E tanto é que eu conheci o Tainan por causa dessa coisa louca de querer fundar a comunidade. Entendi. Aí beleza. Foi até no Luau, foi até no Luau lá que você levou o Tainan, e ali eu tava com aquela coisa na cabeça de querer fundar a comunidade. Aí a primeira pergunta que ele falou, qual que é o carisma do grupo de vocês? Aí o carisma? E tem que ter carisma, é? Dali já caiu por terra, né? Já foi uma primeira banda. Olha, o pai tá on e o pai deve estar lá. O pai deve estar bem assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque, cara, mas assim, eu não acredito, eu acredito que esse desejo ele não seja ruim de forma alguma. E nem acredito também que seja algo 100% imaturo. Né? Eu lembro numa confissão que eu tive com um sacerdote, e num momento desse, né, a gente tinha... Eu já estava na comunidade, eu estava no Via Cruz da comunidade, e a gente tinha a missão Cenáculo, que nós éramos
nós éramos 6 casais, 12 pessoas. Só que a gente estava vivendo uma profundidade muito grande, assim. Sabe? A gente não estava mais naquele piquezinho de grupo de jovem. A gente não tinha mais. Cara, a gente se encontrava para rezar, para se aprofundar, para mergulhar. Então era um negócio bem, bem intenso. E aí, em uma dessas confissões aí que eu tive com esse sacerdote, ele falou assim: eu acredito que você tem que se fundar um. Eu vejo aqui que você vai fundar uma comunidade e pararã. Cara, e aí aquilo ali, num olhar bem, bem raso, assim, meio que você fica encantado, né? Que você fala assim, cara, eu vou fundar uma comunidade, eu vou fundar uma obra, eu vou fundar algo e tal. E aí meio que aquele ali mexe com você. E aí você fala assim, cara, será que vai vir disso aqui? Talvez tenha sido aquilo que você pensou. Você fala assim, cara, eu tenho um grupo aqui de pessoas que a gente reza junto, que a gente tá junto. Será que esse desejo dessa fundação vai vir desse grupo? Né? Que também foi o sentimento que eu tinha. Só que aí depois você vai vendo assim que Deus vai nos moldando, né? Deus vai nos mostrando e tudo mais, né? Mas Pode falar. pode falar. Mas é Não, você aquela é o questão, convidado, né? cara. Mas é aquela questão, né? A gente vê situações, vê coisas que a gente fala, cara, isso também é pra mim. Então, assim, o desejo de fundar uma comunidade partiu lá do Halel. Eu vi uma das pregações do Fernandinho, fundador da Cenáculo. Para quem não sabe, o Fernandinho é um diácono lá de Franca. Ele que conduz a adoração principal lá do Halel. Muito boa. Tipo, uma adoração que... Sensacional. Sensacional. E ele, numa pregação, estava falando como é que ele fundou a comunidade. Ele falou que quando ele tinha 12 anos, ele estava debaixo de um pé de limão. E ali ele fazia textos, e os textos foram começando a dar mais um volume de pessoas. E a partir dos 12 anos ele começou o projeto Cenáculo. E aí se tornou a comunidade. Aí eu saí daquela pregação bitolado, mano. Eu falei, o cara com 12 anos fundou uma comunidade, a comunidade dele é isso daqui, mano. Eu já tô com 17. Não, papai. E assim, não, eu também. Cara, Eu tenho que fundar uma comunidade que vai parar em Roma. Fernando, A minha eu tô cabeça tava assim, atrasado. Fernando, eu tô eu tô atrasado. atrasado. Aí você começou o grupo, e até legal você falar assim, né? Até para a galera se encontrar aqui na mesma página do nosso bate-papo. Nós tínhamos a paróquia, ela sempre foi. Eu acredito que muitos são ciclos dessa paróquia, mas a paróquia ela sempre tem um tempo onde tem um grupo de jovem, onde levanta a juventude por algum motivo, meio que com o tempo se dá uma esfriada, né? Eles tinham um grupo, antes dos Filhos do Céu era o... Como é que era o nome do grupo lá da época? Dos velhos lá da igreja, do Ebert, era Nossa, me o... pegou. Mas você lembra que tinha um grupo, eu também tô tentando lembrar o Sim, sim, nome. sim. Se eu Eles lembrar, tinham eu um falo. grupo, que era bombado, o grupo e tal, aí acabou. E aí veio a nossa geração, né? Que era ali eu, Cledson, Wilton, Denis, Vanessa, da Isa, você, o Ian era o mascote, então a gente tinha uma galera, assim. E era o grupo que a galera inteira ficava depois da missa pro grupo, assim. E a gente não tinha nenhuma. Por ignorância mesmo, assim. A gente não tinha uma maturidade, a gente não tinha ainda um aprofundamento, mas a gente tinha uma coisa que talvez era necessário na época, que era disponibilidade, né? Nós éramos jovens disponíveis, né? A gente poderia não ser os melhores, mas a gente era disponível. E aí, a partir dali, né, depois foi se diminuindo o ritmo, né, e aí veio o Juventude Santa que deslanchou com a juventude da comunidade, assim, ou da comunidade, ó, se deslanchou com a juventude da paróquia. E como é que você viu? Olha, ó, o Vitor, era da época do Vitor, Gilvan, que aí, ó. Mas eu não sou velho. Era Gilvank mesmo, agora eu lembrei. Era a galera velha aí, Vitor, Herbert, Antônio. Os caras estão com 50 anos agora. Moço. Os líderes jovens dessa época aí era Padre Zezinho, Monsenhor Jonas Abib, eram as pregação jovem da época. E aí, como é que você viu isso, Fernando? O grupo tomando a estrutura que teve, né?
Vocês chegaram a mais de 100 jovens, não foi? Sim. E essa pergunta é bem. Foi bem feita, né? Porque Eu assim, sei, eu sou bom nessas coisas aí mesmo. Eu sou. Diga aí. É top aqui, pai. é, acho que qualquer que seja a fundação, seja de grupo jovem, seja de comunidade, seja do que for, qualquer grupo que for ter pastoral, acho que as pessoas iluminadas ali para conduzir ou para iniciar, elas têm que ter um mínimo de maturidade e um mínimo de consciência do que é a igreja, né? Coisas que eu não tinha. Então, assim, eu acho que você vai lembrar da época, então, assim, eu entrei muito soberbo, principalmente quando a gente estava ali estourado e tudo mais. Então, a soberba cresceu, o orgulho aflorou, enfim, a gente se achava os top da galáxia, quando na verdade nem era isso tudo. Então, assim, em vez de eu ensinar Cristo para as pessoas, eu passava muito mais um ar autoritário, um ar mais soberbo do que realmente a ideia cristã, né? E custou muito para eu aprender isso. E foi aí, nessa vibe aí de tá num grupo muito grande, a gente tinha ali por sábado 100, 120 pessoas, a gente atraía mais com coisas seculares do que com coisas cristãs de verdade. Então, a gente levava futebol de sabão, a gente levava aqueles futebol de bolha, a gente levava para os encontros jogo de luz, e era um negócio assim, bem secular mesmo. E aí tinha os momentos de pregação, a gente levava pessoas para pregar, mas a gente atraía muito jovem com aquilo que estava estourando no momento. E a gente usava muito de dinâmica, a gente usava muito de jogos, e a igreja sempre estava muito cheia de jovens de igreja. E aí quando eu conheci o Tainan, eu percebi que não basta ser jovens da igreja, é preciso ser jovem de Deus, né? E aí ali quando eu conheci o Tainan, já tinha mais ou menos 2 anos de grupo, 2 para 3, e ali eu já estava com aquele negócio de querer fundar a comunidade, com um grupo que apresentava um Jesus. Não é um Jesus assim pop, né? Um Jesus popstar, mas não um Jesus do evangelho. E ali eu acabei caçando muita confusão com os outros grupos da paróquia. Eu sei. Aí o Danilé, eu tava lá, eu via. Eu lembro. Então, assim, quando eu conheci o Tainan, toda a perspectiva de juventude mudou. E eu comecei a ter direção espiritual e tudo mais. E aí, dali, eu comecei a criar o estatuto do grupo. A gente teve um estatuto e assim, ele é muito bom. É um estatuto que ele nos apresentou como deve seguir as diretrizes do grupo. E tudo começou a caminhar muito bem. Aí eu acabei casando. E aí eu tive que priorizar a minha família. E isso é muito bom, não é algo negativo. Mas todo esse processo, eu consegui entender uma coisa. Que Deus estava me preparando para chegar onde eu estou hoje. Acho que o Juventude Santa ele foi para mim um processo muito grande, muito bom de conversão. Porque a partir do JS eu conheci a comunidade. E a partir do JS, eu queria muito que o JS fosse um movimento grande, tipo o EJC, tipo o Joia, o Eureka, a Legião de Maria. Tipo, eu queria que o JS se expandisse muito como um movimento da igreja. E nesse ímpeto de querer que o JS fosse algo dessa proporção, eu fui adquirindo uma certa maturidade cristã. Então, assim, no desenvolver do carisma, porque o Tainan, depois que perguntou qual era o carisma do grupo, eu comecei a rezar para saber qual era esse carisma. E aí, o engraçado é que o carisma do JS direcionou meu coração para o carisma da comunidade. Então, hoje eu sou Fidelidade da Cruz, eu atribuo isso, graças a Deus, lógico, mas... É isso mesmo, Vitor. Quando eu conheci o Tainan, sempre vai ter na nossa história. Aí o Vitor posta isso aí agora
Só pedir pro Abílio. Pode mandar o print aí do teu pai chorando. Pode mandar. Bota o print do pai chorando aí, certeza. Então, assim, quando eu comecei a desenvolver ali o carisma do JS, em oração e tudo mais, ele direcionou meu coração para a fidelidade. E aí a frase que definia aquilo que eu queria que o JS fizesse era que os jovens tivessem uma sede ardente, que as pessoas pudessem amar a Cristo na alegria de ser amado. Ou seja, com a alegria que a gente expressasse dentro do grupo, as pessoas tinham que olhar para nós e saber que a gente amava Cristo crucificado. E eu falava, cara, é isso, é isso, é isso. E aí a gente desenvolveu uma missão, a gente desenvolveu, como eu falei, a diretriz, né? Então, para cada encontro tinha algo para ser feito, para cada momento tinha uma certa missão. Então, assim, o grupo que era bagunçado, que apresentava um Cristo pop, começou a ser um grupo que apresentava Cristo como ele era. E isso fez com E que aí, diminuísse o número de pessoas? aí eu ia chegar nessa parte, que Tu era fala exatamente. que é o wireless, é o wireless. Aqui nós está conectado. E aí, quando eu estava nesse processo de criação do estatuto e tudo mais, o Taina me fez uma proposta até para mim diminuir a minha soberba, meu orgulho e tudo mais. E isso foi o que se deu à minha maturidade cristã, né? Que era eu me afastar do grupo. Eu fiquei 6 meses fora do grupo. E aí eu não pretendia voltar, até por causa das minhas direções. Não se falava em questão de voltar, então, assim, eu não estava querendo voltar também. E aí o padre João, ele viu a necessidade de se criar um outro grupo do JS em uma outra comunidade. E aí, na São José já estava um negócio mais fraco e tudo mais. E aí a gente desceu para Santo Antônio. E aí você também já estava no processo de deixar o Santos Zonada e ir para a comunidade definitivamente. E aí eu já peguei o teu gancho do saindo e eu entrei na Espírito Santo também. E aí teve a fundação na Santo Antônio e na Espírito Santo. E ali a gente teve realmente a apresentação do estatuto que eu quis, o estatuto definitivo, né? E ali a gente realmente apresentava Cristo como ele era. E aí, como você falou, a gente tinha 3 JS em 3 comunidades, e a gente tinha a mesma quantidade de pessoas de quando a gente tinha só na São José. Então, assim, em 3 grupos não conseguia fazer o que um fazia. Mas a gente apresentava um Cristo pop, um Cristo que não era a realidade realmente do que o Evangelho nos apresenta. Então, assim, foi bem mais difícil, com certeza, mas eu me sentia que estava fazendo a coisa certa, e realmente era o certo. E aí a gente começou a entrar muito naquela vibe que tava todos os influências católicos, né? Modéstia, um conservadorismo mais acentuado e tudo mais. E isso causou mais divisão na igreja, porque na São José essa visão é muito radical. E aí quando a gente apresentava um Cristo pop, a gente era odiado porque a gente fazia muito bagunça, muito barulho, muito isso. E quando a gente apresentava um Cristo do Evangelho, sendo um pouco mais conservador, sendo um pouco mais modesto e tudo mais, as pessoas começaram a questionar que eu estava querendo criar uma seita dentro da igreja. Acho que foi a coisa mais louca que já me falaram que eu estava tentando fazer na São José. Eu estava querendo criar uma seita, porque eu fazia as meninas irem para missa de véu, quando eu nunca falei para ninguém de véu. Elas que entraram também nessa vibe, né? Mas enfim. E foi esse o processo do JS. Graças a Deus, Taina me tirou da minha cabeça esse negócio de querer fundar a comunidade. Dentro do JS, eu aprendi a ser filho. Você perguntou quem era o Fernando, né? Lá na primeira pergunta. Então, eu me descobri filho. E o JS fez parte desse processo, fez parte dessa caminhada, para que eu possa entender que eu sou filho amado. E hoje eu faço parte da comunidade sabendo que eu tenho que fazer as pessoas amarem a Cristo na alegria de ser amado. Aí deixa eu te perguntar. O grupo hoje, ele ainda está firme, ainda está de pé? Como é que tá? Porque eu não tô sabendo como é que tá. Foi pós-pandemia, né? Então, assim, pós-pandemia, acho que muitos grupos jovens, em geral, deram uma caída boa, né? Eu saí do grupo 1 ano antes da pandemia.
até para cuidar das coisas familiares, e eu já estava decidido a ir para a comunidade, tanto é que o Tainan tá aí, ele é prova que eu enchi muito o saco dele para abrir um vocacional, abrir um Via Crucis, e aí foi o processo que eu saí, aí veio a pandemia, até então o grupo estava bem estruturado, estava caminhando bem, e aí na Espírito Santo, na pandemia, ele fechou as portas, ficou só na Santo Antônio e na São José, e na São José, acho que foi sábado passado, eles também fecharam as portas. E aí, Santo Antônio, graças a Deus, está muito bem. Então, assim, hoje o JS ele está acontecendo na Santo Antônio. Tanto é que, quando tem qualquer evento na Fidelidade, eu tô recorrendo a eles e vamos para lá e tudo mais, e vamos para cima. Cara, e assim, é engraçado, assim, como a gente viveu processos parecidos, né? Talvez cada um com a sua intensidade, cada um ali com as suas amarras, né? Vou colocar assim. Uhum. Mas, cara, é engraçado, porque assim, quando eu também conheci o Tainan, que foi através do Vitor, que foi, cara, a gente vai fazer um anual na comunidade, e aí a gente sofreu, assim, né? Vou pegar assim pela sua fala, eu também tinha um pouco dessa questão de soberba, um pouco de ego, pegando a parte da sua fala, talvez não nessa proporção, mas tinha. Cara, porque a gente fazia um evento que a gente enchia a boca para dizer assim, cara, é o maior evento da paróquia. Sabe? A gente pegava jovens lá, mas a gente falava, cara, é o melhor evento da paróquia, assim. Que a gente via que Realmente era. a juventude ficava louca para ir para o negócio, porque era um grupo de poucas pessoas, mas que era um empenho muito surreal. E aí eu falei, Vitor, preciso de um pregador. Ele, não, tem meu fundador, vou levar ele lá e tal. E falei, então beleza, é você e ele. E aí eu escutei ele pregando, eu falei, cara, é isso aí, é isso aí, cara, é isso aí que eu quero viver e tal, é isso aí. E aí a partir disso eu fui Danilo, começar. eu lembro até hoje, ele começando a pregação, eu falei, mano, esse bicho é surreal. Tem uma igreja protestante lá na frente, não sei se tu lembra. Lembro. Passou uma Maria pra que tudo acontecesse, então só uma Ave Maria, que não sei o que. Mano, eu vi aquilo, eu falei, caraca, mano. Ele é bom. Aí, cara, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero viver. Comecei a ir pra comunidade e tal. E pra mim, foi muito difícil, não sei se ele usou dessa mesma metodologia, mas eu lembro que pra mim foi muito difícil largar tudo para poder fazer esse discernimento da comunidade, porque eu era coordenador do Santos Zonada, aí eu era coordenador da Crisma e eu era um dos coordenadores da PJ, né, que era pastoral, era PJP, né, Pastoral Juvenil Paroquial. Então, eu era um dos coordenadores, não lembro se você estava, se era eu, Clédio, se tinha mais alguém. Mas Não sei se vocês tomavam de conta de mim e eu dava trabalho pra vocês. A gente era os coordenadores de todos os grupos de jovens, né? Assim, né? A grosso modo. E quando ele disse assim, você só vai conseguir discernir sua vocação se você sair de tudo. Se você falar assim, cara, eu tenho que sair de tudo para ir, para poder discernir mesmo a minha vocação. Pode ser que você vai, você chegue lá e você veja que tem que voltar para sua paróquia, e você vai viver na sua paróquia. Ou pode ser que você veja lá e esteja lá e queira viver outra coisa. E aí eu lembro que eu disse uma frase que eu disse assim, mas pensa numa frase boba. Eu disse assim, mas se eu sair do grupo de jovem, o grupo de jovem vai acabar. E aí eu lembro que ele disse assim, olha só, a quarta pessoa da Santíssima Trindade chegou, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Danilo, amém. Porque é ele que sustenta a obra, gente. Olha que bonito. Cara, e aí na hora, eu ri e por dentro morrendo de chorar, que eu falei, é mesmo, né? Eu não. Cara, e aí a partir disso eu falei assim, cara, eu vou sair. E o meu medo de sair era que acabasse. Porque aí eu ia entender que as pessoas não estavam lá pela missão, por Cristo, e sim por mim. E aí acabou. E aí aquilo ali meio que por um tempo me maltratou, porque eu peguei muito carinho. Peguei muito carinho pela comunidade, peguei muito carinho pelo grupo de jovem e tal. E aí depois eu fiquei com isso no pensamento assim, sabe? Que acabou não porque as pessoas iam por mim,
mas acabou porque as pessoas talvez tinham uma familiaridade pela forma que eu apresentava Jesus, sabe? Cara, eu gosto da forma que ele apresenta Jesus para mim. E aí, a partir do momento que não tinha isso, talvez as pessoas perderam isso, sabe? Mas e aí acabou, né? Assim, talvez como as pessoas gostavam da forma que você apresentava Cristo, por mais que ela tenha passado por essa mudança, né, de um Cristo que você mesmo diz pop, e depois apresentar o Cristo do Evangelho. Mas as pessoas, talvez, que possa ficar bem enraizado dentro de você, que as pessoas não pararam de ir porque elas iam por você, mas elas talvez tenham parado de ir porque elas gostavam da forma que você apresentava Jesus, né? Mas é muito difícil esse processo, né? Esse processo é muito difícil. Mas assim, é que nem falam, né? A gente tem que buscar a interpretação das Sagradas Escrituras com base no magistério e na tradição da igreja, né? Eu meio que interpretei uma passagem da Bíblia com o meu próprio entendimento, porque eu era a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? E achei que estava tudo certo apresentar o Cristo pop, né? Eu peguei aquela. Por muito tempo foi minha máxima foi essa frase de São Paulo. Tornei-me tudo para todos a fim de conquistar o maior número possível. Tornei-me fraco com os fracos a fim de conquistar os fracos. Tornei-me judeu, ainda que eu não era judeu, para conquistar os judeus. Tornei-me fora da lei, ainda que não era fora da lei, para conquistar os fora da lei. E isso ficou na minha cabeça. Então, eu tinha que me tornar jovem com o que o jovem gostava para conquistar os jovens. E eu acabei deturpando a passagem e apresentando o que não era Cristo, né? E Isso é ruim de interpretação, hein, mano? É ruim de interpretação, hein? Você não pode nesse negócio de tirar a palavra na Bíblia, não. Vai dar ruim pra você, velho. Mano, ainda bem que eu não tinha essa mentalidade hoje na época do round 6. Já pensou? Ia levar o round 6 lá pro grupo. Galera, todo mundo de macacão vermelho. E eu vou botar uma boneca ali contando ali batata frita. Toma. E depois vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Galera, a gente fica por aqui porque o negócio só tá piorando. Cara, mas e aí não, mas eu falei pra você entender como é que era, né? Tipo, eu pegava as séries que estavam no top, eu pegava os filmes que estavam no top e fazia encontro com base naquilo. E achava que tava tudo certo. Então, assim, era realmente uma grande maturidade e tentava fazer paralelos com a Bíblia e tudo mais. Enfim, eram encontros bem de Cristo pop. Mas Deus sabia do seu coração. Amém, cara, amém. E esse é o mais importante, né? Cara, e aí você passa por todo este processo. Cara, eu vejo que vai ficando. Ao mesmo tempo, quando você fala que você olhava para mim, eu me sinto velho. Mas ao mesmo tempo que eu vejo que a gente está vivendo as mesmas coisas e muito parecidas, ao mesmo tempo, me traz ou um ar que eu tô ficando jovem ou você que tá maduro demais. Mas eu vou ficar com a opção que eu tô ficando jovem. Mas como é, assim? Porque é difícil você sair de algo que você fala, ó, a partir de hoje esse A aqui é um B, amém? Aí o jovem, amém! Ó, a partir de hoje aqui, esse latão aqui vai ser o ambão, amém? É todo mundo, oh, aleluia! E de repente, galera, né? Assim, e de repente você entra numa comunidade onde muitas vezes tudo que você pensa que é o certo, ou que tudo aquilo que vem, você tem que se conter porque por obediência. Como é que você tem vivido esse processo? Eu assim, para você entender, né, que eu vivi esse processo e é difícil quando você chega em algo que você fala assim, cara, eu sei pregar, eu sei conduzir, eu gosto de botar a mão na cabeça do povo, eu gosto disso, e você chega, não, aqui você não vai fazer nada, não. Aqui eu não quero saber. Não quero saber quais os seus dons, quero saber de você. Então, como é que você se viu dentro desse processo? Que nem eu falei, né? Eu não cheguei na comunidade pronto, mas o JS me preparou muito para estar na fidelidade, né? Então, assim,
Eu não vou saber mais ou menos as datas ou a quantidade de tempo, mas foi mais ou menos esse processo. Foi 2 anos de Cristo Pop, né? Ali 1 ano e meio, 2 anos de Cristo Pop. Aí fiquei 6 meses fora. Depois eu voltei e fiquei mais 2 anos e meio, 3 anos e meio, onde eu saí definitivamente. Esse ano o grupo faz 9 anos, eu acho, mas é mais ou menos isso. Começou em 2013, então acho que esse ano faz 9 anos. E aí, nesse processo todo, quando eu voltei pro grupo, a gente tinha já construído um estatuto, não o definitivo de quando eu voltei, mas a gente já tinha um estatuto. Então, quando eu voltei, o pessoal ele seguia muito bem esse estatuto. Então, quando eu voltei como membro. Então, assim, eu senti muita, como é que se diz? Muito resistência da galera para eu assumir de novo como fundador e tudo mais, por conta de, eu acho que eles estavam se sentindo meio, como eu posso dizer, cara, será que ele vai abandonar a gente de novo e deixar a gente na mão de novo? Então, assim, muitas coisas eu não conseguia fazer. Não conseguia fazer no JS. Por conta desse processo que já tinha uma pessoa que eu tinha colocado lá para ser a provincial mó, que era como a gente chamava, a gente tinha nome para tudo, a gente tinha uma hierarquia, né? Então, foi sendo construído. E aí, logicamente, eu continuei dando alguns palpites e tudo mais, então, que nem você falou, o tambor vai ser ambão e tudo mais, a gente dizia amém, era amém, a gente dizia sim, é sim, não, não. E aí, quando eu cheguei na comunidade, eu tinha aprendido no JS a silenciar. Eu aprendi no JS a obedecer. Então, eu sou muito questionador. Acho que o Tainan sabe muito bem disso. Acho que os consagrados da comunidade, alguns devem saber. Eu sou muito questionador, eu sou muito chato, eu sou muito. Eu dou muitas sugestões, mas em contrapartida eu sou muito obediente. Então eu consigo obedecer muito. Então se a pessoa falar A é A, para mim A é A. B é B, B é B. Mas se a pessoa fala que A é A e faz C, aí, mano, sobe um negócio em mim, porque A é A é A. Você conseguiu entender? Alguém traz o céu. Alguém traz o céu aí para mim. Entendi. Então, assim, como eu já tive tido um processo dentro do grupo com outra pessoa tomando todas as decisões, na comunidade, para mim, foi fácil, mas é difícil. Porque dentro de mim tá acontecendo, tipo, toda aquela... querendo confrontar o mundo. Mas, exteriormente, show de bola. Eu já tive muitas partilhas com você sobre isso na comunidade também. Então, assim, até onde deixam eu ir, eu vou. Fora disso, eu fico só ali, de boa, por dentro me roendo. Levo pro Tainan, o Tainan acalma o meu coração. Partilho com alguns membros e tá tudo certo. Cara, e aí, assim, dando continuidade, né, a essa questão de algo bem parecido, e eu vejo que algumas pessoas do Juventude Santa meio que te acompanharam. Assim, alguns entraram para a comunidade, alguns são amigos da comunidade, outros ainda permanecem ali por perto de você e acabam bebendo do carisma, né? E podemos dizer assim, ou talvez seja o percurso natural da vida, o ciclo da vida, assim, ou pode ser que tenha um pouco de influência, né? Mas é bem parecido, assim. Que eu lembro que assim que eu casei, aí todos os meus amigos, assim, foi todo mundo casando no mesmo ano, todo mundo muito próximo, né? Então, eu, Felipe, Maicon, o Arthur, essa galera todinha assim de perto, assim, o Regis, todo mundo foi casando. O Augusto já era mais antigo, assim, de casamento. Mas aí todo mundo foi casando bem próximo, né? E aí no seu, eu vejo também uma realidade muito, muito parecida, né? Que aí foi você, Luiz, João Paulo, Helenilson. o Helenilson, e aí a galera foi E todo tá mundo. Ian, todo mundo ali ao mesmo tempo. E aí depois veio a galera dos filhos, né? Aí veio o Arthur teve filho, aí eu, Arthur, Felipe, o Maicon, Regis, Augusto, todo mundo ali próximo. E do seu, da mesma forma.
Você, João Paulo, Luiz, Helenilson, não sei. Helenilson também tá grávida, a esposa dele. Toma, Helenilson. E aí a galera, todo mundo assim. E aí você acha que as pessoas também têm vivido isso de tabela pelo carisma, aqueles que não são? Você acredita que eles estejam bebendo do carisma de tabela, assim, sabe? Com certeza, porque, que nem eu falei, né? O JS, ele por estar muito próximo da comunidade há muito tempo, ele, até o carisma é fidelidade. Só muda as palavras, praticamente, né? Então, assim, lá na Santo Antônio mesmo, acho que 80% dos jovens da Santo Antônio, onde o grupo ainda está bem forte, para mim é uma infelicidade, porque eles não estão vindo para a fidelidade, mas eles estão bebendo de um carisma também muito próximo, que é a fraternidade do Frei Paulo, que é a fraternidade materna. E o carisma deles é bem próximo da fidelidade, tanto é que os baluartes da fraternidade são quase os mesmos que o da fidelidade da cruz. E aí, tipo assim, saber que essa galera toda tá no caminho, para mim foi muito consolo, né? E quando eu fiquei sabendo que na Espírito Santo o grupo ia acabar, e na São José os líderes decidiram acabar com o grupo, eu não fiquei chateado. Eu fiquei até feliz porque os líderes, a gente chegou a ter 50 líderes no JS. Então, assim, eram muitos líderes. E grande parte, acho que a grande maioria dos líderes, um ou outro debandou, voltou para o seu passado, voltou para o mundo. Mas a grande maioria, eles estão tendo ou tiveram a mesma percepção que eu. Que não é o que eu fiz no grupo, mas é o que Deus fez em mim a partir do grupo. Então, Deus fez muito em mim. E está fazendo muito neles. Então, isso me deixa muito feliz, né? Que eu comecei o grupo, eu fundei o grupo, querendo levar Deus para as pessoas, mas Deus que fazia com que eu bebesse, né? Da fonte. Eu faço muito um paralelo com aquela passagem da Samaritana, que ela quer oferecer água para Jesus, mas na verdade é Jesus que oferece água. Vai dar de beber. E ali eu tava querendo dar de beber para o pessoal, mas eu estava bebendo. Eu era o principal que estava ali debaixo da chaga aberta de Jesus, tomando daquela graça. Então, hoje no meu matrimônio, eu atribuo muito o homem que eu sou no meu matrimônio pelo processo que eu vivi lá. De um grande miserável, agora um pequeno miserável, não tão grande, mas continua miserável, mas não na mesma proporção, mas que um miserável que hoje reconhece a misericórdia. Antes era um miserável que não reconhecia a misericórdia, queria dar de si. Hoje eu consigo perceber que eu não tenho que dar de mim, eu tenho que dar de Cristo. E se alguma coisa de mim foi dado para alguém, tem que ser dado o Cristo que vive em mim. Porque acho que é uma meta que eu tenho de vida, é poder falar que isso nem São Paulo. Tem muitas máximas de São Paulo que eu queria poder falar. E essa é uma. De eu poder finalizar meus dias, estar ali numa cama de hospital ou em algum momento e falar, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Acho que no dia que eu puder falar isso, eu vou encher minha boca para falar. Porque não por orgulho ou por vaidade, mas por uma realidade. Cristo vive em mim. Hoje eu ainda não consigo falar, mas é meta. Massa. Cara, a gente está aqui quase chegando aqui na nossa reta final. E aí eu não poderia deixar de até fazer um resumo daquilo que eu conheço de você para depois ir para essa parte, até para você se tranquilizando, que eu sei que suas pernas estão tremendo nesta hora. Tá mesmo, eu tô aqui já pensando já. Cara, e aí é o seguinte, Fernando, né? Assim, Fernando tá com 26. 26. Caramba, muito 26, bom. fiz em novembro. Eu sou Fiz em muito novembro, bom. 26. Eu sou muito bom. O Fernando, 26 anos de idade, pai de 2, vai subir o Instagram agora aí, pai de 2.
membro da comunidade, tá indo vocacionado já. Cara, pensa pelo lado bom, você já tá no vocacionado. Eu passei 6 anos no Via Cruz, pô. Tá no vocacionado, 6 anos no Via Cruz. Eu repeti na escola, repeti na comunidade. Meu Deus. Vocacionado, casado há, salvo engano, 5 anos? 4 anos? 4 anos. 4. Isso, tá vendo? 4 anos. E hoje, membro da comunidade, ministro da Eucaristia, né? Ministro da Eucaristia. Ele não dá mais, ele não oferece mais um Cristo pop, agora ele entrega Cristo, né? Olha como esse menino tá amadurecendo. E evolução. Cara, eu assim, eu sou suspeito de falar de você, né? Assim, claro que os pontos negativos que eu tenho sobre você, você mesmo reconhece em si mesmo, eu já falei para você, né? Mas quando eu tenho oportunidade de falar, eu sempre falo, cara, o Fernando é um moleque bom, assim, fora da curva mesmo. Só precisa levar o céu na cabeça umas 6 vezes e ele vai melhorar, isso é fato. Mas sou muito orgulhoso, de verdade, assim. Sou muito orgulhoso do homem que você tem se tornado e principalmente da perseverança que você tem tido em cima de tudo que você viveu, de tudo que você escutou, né? Porque a gente como, eu vou falar, a gente como jovem, né? Como eu sou muito novinho, mas a gente como jovem, a gente já tem que nadar contra a maré, contra o mundo, contra a prostituição, contra as drogas, contra tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Coisas lícitas e ilícitas, mas a gente tem que nadar contra. E aí, às vezes, a gente encontra as pessoas da igreja também fazendo com que a gente nade contra, sabe? As pessoas dificultam o nosso trabalho, né? Às vezes a gente tem feito um trabalho por ignorância, né? Às vezes a gente quer expor algo e às vezes a gente, por uma imaturidade, a gente acaba não expondo, mas a gente também sabe que algumas pessoas, acho que até um desabafo, assim, né? Mas a gente sabe também que dentro de muitas paróquias existem os donos da igreja, que às vezes também dificultam um pouco, né? E saber que você perseverou, apesar de tudo isso, só aumenta mais a minha admiração por você. E igual ver você domingo na missa, né? Tava lá com as minhas mulheres, todas elas, né? Minha esposa e minhas menininhas, e ver você lá servindo como ministra é bonito demais, de verdade. Mas, né? Já que eu rasguei a seda aí, agora vamos lá. Posso falar só Responda. do que você falou aí? Você entrou num mérito muito interessante, né? Fala igual o Iti na época dos Filhos do Céu. Só um breve comentário aqui de 50 Um breve minutos. comentário. Você falou a questão das pessoas que dificultam o nosso trabalho, né? Teve uma época que tudo era motivo de criticar o grupo, me criticar, tanto é que até hoje muitas pessoas na paróquia não gostam de mim. Dessa vez que eu entrei como ministro, é a segunda vez que eu fui convidado, né? A primeira vez que eu fui convidado, o padre fez o convite, e aí foi consultar os mestres, de todos os nomes que ele deu, né? Eu fui o único recusado por unanimidade. Então, assim, a galera da São José, muitos ali não vão muito comigo. Mas uma frase que me fez seguir por muito tempo ali era, assim, quando eu morrer, eu vou estar no livro de um santo como um perseguidor ou como aquele que o ajudou a ser santo. Então eu penso muito nisso, né? No diário de espiritual das pessoas pelo qual eu passo. Eu vou ser um perseguidor ou alguém que o ajudou a ser santo? Então, a gente não sabe, né? Quem escreve um diário espiritual ou quem vai ser um futuro santo.
a gente passa na vida de muitas pessoas. Então eu quero estar no diário eu quero estar no diário espiritual de alguém como aquele que o ajudou a ser santo e não como aquele que foi perseguidor, né? E aí isso me ajudou a perseverar muito na São José. Meu irmão, não é fácil não. Mas vamos lá, né? Estamos aí Minha esposa já levantou a plaquinha aqui de 5 minutos. Minha esposa já levantou a plaquinha aqui de 5 minutos. Vou falar pro Abílio aqui. Tá aqui. Falar pro Abílio aqui no ponto aqui. Quem manda mais no programa não é você, não. Quem manda aqui é minha esposa. É ela que diz a hora que começa e que termina, viu, meu patrão? Cara, vamos lá, né? Eu vou falando aqui algumas palavras. E aí você já sabe como é que é a brincadeira, né? Você responde com uma palavra. Tô nervoso. Não, não fique, não fique. Então vamos lá para a pergunta de R$1 milhão. Começou ainda não? Juventude Santa. Processo. Matrimônio. Meu caminho para o céu, onde eu encontro Cristo. Filhos. Frutos. Perseguição. Necessário. Caridade. Se não tivesse essa perseguição, irmão. Rapidão, se não tivesse essa perseguição, acho que o vaso não é moldado, velho. Então. A gente não gosta. É necessário. Caridade. Difícil de viver. Tempo de espera. Difícil de viver. Só sabe responder isso. É porque tempo e espera, cara. É preciso maturidade. É preciso. Humildade. Difícil de viver. Um sonho. Um sonho. A humildade é um sonho. É algo que eu necessito muito. Então, para mim, é um sonho que vai ser realizado. Conversão. Meta. Decisão. Decidida decisão. Uma determinada decisão. Acho que sem isso não tem verdadeira conversão. E por último, fidelidade da cruz. Lugar onde eu posso beber da fonte da água da vida. Chora não, Tainá. Chora não. Chora não. E agora, eu vou deixar você fazer a pergunta para si mesmo. A sua pergunta, o seu quadro, o seu momento. Eu vou deixar você fazer a pergunta para você mesmo, cara. Você meio que vai pilocar, você vai perguntar e responder. Você é o bichão mesmo, hein? Vamos lá. A pergunta para quem acompanha a primeira vez é sobre a gota da fidelidade, né? Qual é a gota que a gente está saciando a sede de Cristo na cruz? Eu também pensei, eu fiquei na dúvida se ia ter ou não essa pergunta, então eu já pensei em uma resposta, e também foi uma pergunta que me fez meditar durante o dia. Eu fiquei pensando, cara, com toda a história que eu ia apresentar hoje no podcast do meu passado, do que eu estou me tornando, essa gota é uma água de alívio para consolar Cristo, ou é uma gota de veneno que vai dar mais dor para ele? Então, eu me questionei muito isso durante o dia. Será que eu estou achando que estou dando uma gota de fidelidade para Cristo, mas na verdade estou dando uma gota de veneno? Porque muitas vezes a gente acha muito que a gente é de Deus, quando na verdade a gente está sendo só guiado por vaidades, por orgulhos. Então, quando eu falei que é sonho se tornar humilde, é realmente verdade, porque muitas vezes eu acho que estou no caminho, mas é só aparência, né? Eu já vivi muito por aparência, hoje ainda vivo por aparência, então eu me questionei hoje muito, será que eu sou capaz hoje de dar uma gota de fidelidade para Deus? Ou eu estou dando uma gotinha de veneno para machucar e dar mais dor para Ele?
E a minha resposta fica nisso, né? Será que hoje eu sou capaz de dar essa gota de fidelidade? Amanhã, quem sabe? Hoje, será que eu consegui dar? É isso aí. Tá desligado o microfone, Zé. É porque aí agora quando você vai repetir fica sem emoção, né? Quando você vai repetir de novo, vai dizer assim, não vou nem falar de novo, não. Igual quando você conta piada pra alguém, todo mundo, não entendi, não. Aí tu vai explicar a piada e a Pedro Agrã. Tô falando assim, você tá virando hominho, cara. Você tá virando hominho. Pessoal, cara, esse é nosso episódio número. É esse daí. Cara, eu sei quantos anos. E eu nem estudei antes, juro por Deus. Eu nem estudei antes, mas eu sei. Quando eu sei quantos anos de casado o cara tem, eu sei quantos anos o cara tem e eu não lembro, e eu não sei qual episódio a gente tá. É por isso que o Henrique é o fundador disso aqui. O Henrique tem tudo decorado. Eu esqueci. Eu não sei. Pessoal, estamos aqui no episódio 73. Cara, mas Isso que aí. legal. É isso aí. 41. Ah, molecão. Errei por pouco. Errei por pouco. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado você que nos acompanhou hoje. Deus abençoe. Vamos para a nossa oração, porque minha bateria está acabando. Esqueci meu carregador no serviço. Coisa boa. Aqui no ao vivo é isso, sem esconder nada. Fernando, você começa e aí a gente vai assim sucessivamente. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência de sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. E por hoje é só isso aí. Ah, eu tô muito careca, cara, mas fazer o quê? As E eu só preocupações tenho a da vida. agradecer aí pela oportunidade. Foi muito bom. E faça-nos fiel, Senhor. Obrigado, Tainã. Vou rezar em cima disso. Teu pai tá chorando, cara. Pessoal, é isso aí. Um beijo. Até o programa 42º. Semana que vem tem mais. E o bicho vai pegar. Um beijo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.